Olá, gente! Mais um Fra Franceschi no ar, diretamente de São Paulo. E a minha entrevistada de hoje é aquele assunto que a gente ama, porque eu amo bolsas e amo sapatos. E nada mais, nada menos, minha entrevistada é Juliana Bicudo. Ju, muito obrigada por você ter vindo aqui me dar essa entrevista, que com certeza vai ser maravilhosa. Tô feliz com você aqui. O prazer é todo meu. Eu vou ler, tá? Sobre a sua grande apresentação, porque você é arquiteta de formação, fundadora de uma marca de sapatos artesanais, com forte identidade autoral, que eu já amei. Tudo muito o que realmente a gente precisa hoje cada vez mais na moda. Com produção cuidadosa e foco no atemporal, ela construiu um ateliê que valoriza o processo, detalhe e exclusividade. O seu trabalho une design, sensibilidade e consistência. Eu amei tudo isso. Ju, vamos pelo começo? Vamos. Como começou essa paixão por sapato? Porque você lá da arquitetura uniu arte e moda. Que tudo bem, se conversam super. Mas como você foi falar assim, poxa, o sapato? Eu acho que tem um caminho, assim, meio longo, vou tentar resumir, mas eu fiz arquitetura e urbanismo, e o meu trabalho final de graduação foi uma escola de moda na região do Bom Retiro, onde eu fazia uma conexão ali, da região ali da Sala São Paulo com a José Paulino, fazia uma intervenção urbana, e o grande edifício que fazia essa conexão era uma escola de moda. Então, aí já tinha uma vontade de, né, ter esse lugar da moda ocupando no meu imaginário e tal. E daí me formei e fui trabalhar numa empresa de planejamento urbano e ambiental, onde eram, assim, a gente trabalhava para grandes empresas como Vale do Rio Doce, governo, fazendo estudos de impacto ambiental. E era um trabalho muito... Tinha um tanto de burocracia, mas eram muitos relatórios e a parte de design, desenho e criatividade foi ficando para trás. Até que depois de 6 anos trabalhando nessa empresa, eu resolvi voltar a desenhar e em algum lugar eu falei, putz, vou tentar algo que tenha a ver com moda e me inscrevi num curso de design de calçados, porque dentro das peças relacionadas à moda, roupa, sapato era o que mais me chamava. Era onde eu me permitia mais ousar, assim. Eu sempre fui uma mulher que se vestiu de maneira básica, mas o sapato e bolsa era onde eu conseguia, enfim, trazer o diferente. E daí fiz esse curso e daí... tomei gosto e decidi fazer essa transição de carreira, né? E isso em quanto tempo que você deixou o escritório? Foram 6 meses de... Nossa, rápido, né? Foram 6 meses de curso. Ah, tá. 6 meses de curso, mas assim, eu trabalhei nesse escritório durante 6 anos. E daí eu fui ficando, enfim, insatisfeita com o trabalho, tal, durante 1 ano. E daí me inscrevi nesse curso, 6 meses de curso. Quando acabou o curso, eu falei... Tirei umas férias e quando eu voltei, falei, eu não quero mais voltar. E daí foi um trabalho muito de formiguinha, assim. Eu imagino. Eu não tinha ninguém, assim, eu não sabia como que era feito o sapato. Então, tive que ir atrás de fábrica. E eu sempre tive essa coisa de que eu não queria trabalhar para outras marcas. Eu queria fazer algo meu, do meu jeito, da minha maneira. Então, eu resolvi, assim, no final desse curso de design, a gente apresentava uma coleção. Eu falei, vou atrás de uma pessoa que produza essa coleção e vou fazer um bazar em casa para amigas. E começou dessa maneira, assim, tipo, fui atrás de uma pessoa que fizesse o molde. Uma coleção super pequenininha, assim, para eu poder mostrar e para eu começar a entender. E daí eu fui me apaixonando, assim. E isso em que ano que a gente tá falando? Isso final de 2007. Final de 2007. Aí essa coleção aconteceu, você tinha essa venda muito pequenininha e restrita, né? O exclusivo do exclusivo. Exato. E aí, quando que você começou a... Eu fico imaginando até mesmo a questão da produção. Montar uma equipe, né? Para começar realmente a produzir. E quando que você teve aí a virada de chave e começou a ter realmente coleções de primavera, verão? Como que foi isso? Foi um processo, né? Essa transição de carreira
foi um processo bastante, acho que primeiro um mergulho de autoconhecimento, aonde que eu queria estar. Então, eu tive uma pessoa que me ajudou a fazer esse mergulho e essa transformação, num trabalho de entender qual seria essa mulher empreendedora, numa profissão que, enfim, eu não tinha nenhuma base, né? Tipo, eu estava saindo de um mercado corporativo e, de repente, me vi empreendedora. Então, foi um processo de uns 2 anos, e que daí eu fui participando de eventos pontuais, e também a fábrica nunca foi minha, sempre foi terceirizada. Então, eu também fui, nesses 2 anos, buscando fornecedores que atendessem o tipo de produto que eu imaginava ter. Então, foi uma construção, né? Tive fornecedores não tão ponta-firmes e nem com tanta qualidade no começo, até encontrar um fornecedor que virasse para mim e falasse: ó, esse é o produto que eu entrego. E eu, putz, agora eu consigo talvez pensar num passo maior. E daí eu já estava fazendo eventos pontuais, eu já tinha entendido que tinha um público que consumiria o meu produto. E daí, em 2010, eu abro a loja na Vila Madalena, né? Então, foi final de 2007 que eu faço a transição, daí foram 2 anos nesse processo de construção dessa mulher empreendedora e designer tal, até realmente eu conseguir falar, não, agora acho que tem um lugar para eu abrir né, tem público, eu tenho um produto bom e consigo, talvez, desenvolver isso num espaço físico. E como que é essa parte de criação? Porque o sapato é totalmente artesanal, né? Então, você tem os artesãos. Como que é essa parte em que você entra e cria, desenha de acordo com a coleção? Ou tem produtos que são fixos e... Eu tenho produtos atemporais, assim, né? Que foram criados lá no comecinho e que continuam. E que daí eu vou fazendo uma modificação ou outra. Por exemplo... eu tenho o modelo Pétalas, que é um modelo desde o início e que no começo ele veio com um salto mais fino, hoje eu trago ele com um salto mais grosso, porque, né, vai mudando um pouco a maneira como, principalmente depois da pandemia, as mulheres passaram a querer saltos mais confortáveis e tal. Mas acho que é um processo que eu falo que é... Lógico, tem um processo meu de criatividade, de tirar um pouco aqui da minha cabeça aquilo que eu imagino para o papel, que eu acho que isso já é um processo muito grande. E depois tem uma troca muito grande com o modelista, né? Então, que eu fui aprendendo ao longo desses quase 20 anos, de que é necessária essa troca, que essa troca também me alimenta nas próximas criações, porque eu começo a entender como o sapato pode ser criado. Então, nem tudo que eu trago para o papel, às vezes, ele consegue trazer. A gente tem que ir fazendo em conjunto adaptações para a coisa funcionar. E a gente também vê do outro lado, que era o que eu também queria explorar com você, sobre esse mercado de consumo de moda, né? Então, você tem hoje um trabalho dentro da moda que é, para mim, louvável, que é o do artesão, mas a gente também está falando do mercado, que hoje a gente tem N opções, né? Tantas... Como que é trabalhar hoje, ser tão fiel ao seu segmento e, ao mesmo tempo, atender ao mercado? E como que é esse paralelo de vocês? É um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que é um trabalho... Imagino. Assim, tem um lugar que eu acho que... É lógico, é uma construção, é uma marca, mas... tem a ver muito com o meu processo como pessoa, assim. A essência, né, da Ju, né? A essência, exato. Então, eu acho que também as pessoas que se conectam com a marca, e eu acho que hoje em dia muitas marcas estão tendo esse diferencial de saber quem está por trás, né? A minha marca não é um nome aleatório, é o meu nome, né? Então... é isso, eu estou no ateliê, que é o espaço onde eu trabalho e atendo as clientes, né?
quando as clientes me veem, tipo, falam, putz, e daí, né? E também faz aquela troca, né? Exato, assim, é muito, muito legal estar próximo, assim. E aí foi a partir disso que você meio que criou essa abertura para que a pessoa, o consumidor, também construísse o seu sapato? Porque eu achei isso genial. Eu só construí o meu sapato de casamento. Mas Então, eu acho super legal essa participação da Ju, de vocês, da marca, né? Deixar com que o cliente... Então, é isso, eu tenho uma linha dentro da marca que é a linha de noivas, e a gente abriu essa possibilidade de ou a pessoa customizar um produto que já existe na marca, Que então legal isso. mudar um salto, mudar uma combinação de cor, tal, ou um personalizado, que vai ser um desenho com referências do que a pessoa deseja, mas com o design da marca, né? E aí, qual é o teu tempo? Por exemplo, eu cheguei e gostei e quero fazer uma alteração. Qual que é o tempo que eu levo para receber o que eu criei? De 60 a 90 dias, né? Porque é um produto que entra na fábrica, assim, diferente de uma grade ou de um modelo que já tá rodando, esse produto eu tenho que parar o cortador para cortar. Tem um processo que, assim, um par é mais difícil do que produzir 15. Nossa, é muito importante a gente dizer isso, né? Porque a pessoa não tem, às vezes, essa noção dos processos que também são demorados, exato. né? Porque, assim, é isso, é o molde que é diferente, então cada peça é cortada à mão. Então, assim, interrompe um processo. Quando você tá ali com uma grade de 15, já entra fácil, meio que no... E daí é isso, o pesponto, a pessoa demora muito mais tempo, talvez, de pespontar um único modelo do que ali uma grade de 15. Ela demora em cada peça menos do que o de uma peça. Porque é isso, tem que parar, pensar, não, é assim, não é assim. A mesma coisa do montador, enfim, que tem a maneira certa de você encaixar. Quando entra num processo de uma grade, a coisa flui de uma maneira muito mais veloz, assim, né? Então, eu tenho essa possibilidade da pessoa customizar, que demora, dependendo do modelo, de 60 a 90 dias. E eu tenho a parte da personalização, que daí vai depender muito do que a pessoa vai construir. Então, assim, talvez eu tenha que desenvolver forma, eu vou ter que fazer a prova do modelo, porque não é um modelo aprovado. Então, talvez a gente tenha algumas provas ao longo do processo. Então, isso vai depender muito do que está sendo pensado, né? E existe um limite de produção para você obter aquela qualidade? Eu digo assim, essa coleção, a gente só vai criar X por uma questão... não só de ser o cliente que vai comprar somente aquela peça, número X, mas pela qualidade mesmo, você preza por isso? Eu digo porque, assim, meu entendimento é zero nessa questão. Sei lá, talvez um couro, ele só fique bom a partir só até de 20 cortes. Não existe. Não existe isso, mas a fábrica, que eu falo fábrica, são artesãos trabalhando. Então, eu não consigo, por exemplo... produzir 1000 pares num dia, que uma fábrica em Franca ou no Sul consegue. Então, assim, para você ter ideia, um montador, que é a pessoa que monta o sapato na forma, ele consegue fazer 15 pares num dia. Mas eu acho isso super legal, sabe? Porque eu acho assim uma coisa do exclusivo do exclusivo. Exato. E a gente fala muito hoje desse luxo... dessa exclusividade, né? Porque às vezes o luxo não é nem só questão do valor, mas do valor e do custo, mas do valor que tem por trás daquilo tudo, né? E eu imagino que pegar uma peça dessa, que você sabe que o artesão lá só consegue produzir 15 e você tá entre esses 15, para mim isso cria um valor assim... Uau! E é isso um pouco que né? Porque o produto é um produto caro, de fato, mas é um produto em que tem uma cadeia envolvida, que é isso, para o sapato chegar em você, só de artesão são pelo menos 8 artesãos. Então, tem o cortador, tem o pespontador, tem o montador, tem o solador, tem o pranchador, aí tem controle de qualidade, enfim... envolve muita gente, né? Fora o modelista ali atrás, tal. Daí... chega no ateliê, daí tem o atendimento
né, das vendedoras, tipo, como é que vai apresentar esse produto. Então, são muitas pessoas envolvidas, né, para o sapato chegar até o cliente final e sempre prezando por essa excelência, tanto na qualidade, tanto no atendimento, no pós-venda, enfim, é isso. E então, hoje, quando eu falo de Ju Bicudo, tem toda essa questão muito forte do artesanal. E eu gostaria que você me falasse para mim um pouco dessa mulher que usa Ju Bicudo, qual que é essa essência. E como que você vê hoje a marca da Ju Bicudo dentro desse mercado de moda, que principalmente aqui em São Paulo, a gente está tendo... a gente ontem teve um grande desfile da arte, né? Da Cris Barros. Da Cris Barros, que também mostra muito do artesanal. Como que você vê essa mistura de tudo? Hoje, essa mulher da essência usando o Ju Bicudo dentro desse mercado de moda que é hoje. Eu acho que a mulher que escolhe usar a Juliana Bicudo é uma mulher extremamente forte, na maioria das vezes autônoma, e muitas vezes mãe também. Então é essa mulher que fica equilibrando pratinhos ao longo do dia, e é uma mulher que valoriza muito peças autorais e artesanais, eu acho. É uma mulher que consegue olhar para a minha marca, enxergar na minha marca para além da peça, assim, sabe? Ela valoriza o produto, entendendo da onde veio que é o exclusivo do exclusivo, exato, né? Entendendo da onde esse produto veio, quem fez, quem tá por trás disso. Enfim, é uma mulher que entende o propósito da marca, eu acho. E assim, Ju, quando eu olhei o seu material, eu vi exatamente isso. Eu vi que, assim, entre todas essas possibilidades de hoje que a moda nos traz, né, dessa questão do fast fashion, você é aquela coisa exclusiva na caixinha, de que realmente você não abre mão desse sentido do artesão, né? Então, você ter hoje, para mim, olhar uma marca que preza isso, aquela peça de maior valor no meu guarda-roupa, que você vai falar assim, poxa, é aquilo ali. Eu vou pensar onde eu vou usar o Ju Bicudo, porque eu quero ser sempre. Porque eu imagino, tem clientes suas que voltam e falam, tem alguma pessoa que possa só passar um vernizinho aqui a mais no meu sapato? Porque tem essa pessoa que olha o sapato e quer só fazer a manutenção? Eu tenho cliente que comprou o sapato há 10 anos atrás. E só quer refazer o saltinho. E só quer refazer o saltinho. Porque a gente se apega. A gente tem parceria com uma sapataria ótima que faz os cuidados e a gente indica tal. Porque é isso, é um sapato que, se bem cuidado... vai contar história. E eu falo muito sobre isso. Né? É um sapato, assim, que conta história, que te acompanha em momentos especiais ou momentos difíceis. Enfim, é um sapato que tá lá sendo moldado pela sua caminhada, pelos seus passos. E Ju, olha só que louco, que forte, porque assim... O meu podcast começou com o nome Fran Franceschi, né? E eu já achava o máximo. E uma responsabilidade também muito grande, porque era o meu nome como minha marca. Mas não é muito louco quando você tem o seu nome estampado como a sua marca e as pessoas vão começar a contar história com o seu nome intercalando com a dela? Sim. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito maior. Sim. Porque imagina, você está num casamento, tem Ju Bicudo no pé de uma noiva. Sim. Então, a sua responsabilidade e a sua visão em continuar construindo a sua marca é algo poderoso, assim. Eu já tive histórias tão bonitas, assim, de mulheres que foram na loja porque iam começar um trabalho novo e assim... Ai, gente, isso é queriam demais, ter né? um sapato... Pro primeiro dia, assim, sabe? Dá pra dar aquele... Entrar com o pé direito, sabe? Isso é muito forte. Então, tem histórias muito, muito especiais, assim, realmente... É uma marca, porque eu acho que para além, né, do produto, tem uma conexão das clientes, das pessoas que admiram, com a marca, né? Com o propósito da marca, com, enfim, as pessoas que estão por trás da marca, né? E eu ia até fazer aquela questão da pergunta, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais para frente, porque agora você me puxou uma coisa assim. A gente tem N desafios, principalmente em empreender, né? E você, além de ser mãe, você está super à frente da marca. Mas como que foi se redescobrir como empresária e ter que conciliar a família? Porque eu gosto de dividir isso porque somos mães, né? Então, assim, hoje eu deixo lá meus 4 em casa, como eu falei antes da gravação, e a gente fica
é um misto de emoção e, ao mesmo tempo, a gente se sente tão grande de falar, tem tudo isso, mas eu não abri mão de mim. Sim. E tô aqui. Eu acredito que seja essa mesma sensação. Mas eu quero ouvir de você. Como que é essa montanha-russa? Fran, eu acho que... Eu falo que o meu primeiro filho foi a minha marca. Foi onde... Lógico que são coisas completamente diferentes, mas... Se encontram, né? Se encontram. E eu abri muito espaço para isso acontecer, porque isso tem a ver com propósitos de vida meu, assim. Eu queria me realizar completamente profissionalmente. Isso foi uma busca muito minha, porque assim, não conhecia ninguém que fizesse sapato, eu não conhecia ninguém que trabalhava com moda, e eu fui traçando o meu caminho. Então, acho que a marca também tem esse lugar de ser muito eu, assim, sabe? E tem a ver com um florescer, eu acho, de uma mulher, né? Então, assim, eu ir olhando, eu sempre me achei... Hoje em dia não mais. Mas eu sempre me achei uma pessoa que não era muito feminina. E daí, de repente, a marca foi me trazendo a possibilidade. Meus sapatos são super femininos, né? Assim, principalmente no começo, né? delicados. Hoje em dia tem alguns com um peso maior, mas eu acho que tem um lugar muito delicado. E foi onde eu consegui, de alguma maneira, trazer à tona a feminilidade que eu não conseguia, talvez, trazer dentro da... Assim, né? Aparecer. Sim. Para a vida, assim. Então, foi uma maneira... Então, foi realmente uma descoberta muito grandiosa e que eu estendi, inclusive, a possibilidade de ter filho. Eu fui ter filho com quase 38 anos de idade. Que daí é isso, o primeiro filho já estava meio crescido, já existia a possibilidade dessa outra transformação de ser mãe, que é uma loucura. Eu não sei como você tem 4, eu acho assim, tipo, eu me vi... O primeiro realmente, eu acho que rompe, né, com a nossa... antes e depois, né? Sim. E daí é isso, assim, demorou um tempo também para eu me reconectar. Sim. Tanto com a marca, quanto com a Juliana, né? Mas a gente vê que no começo tudo se mistura muito, né? Eu tenho uma amiga que fala assim para mim que quando você abre uma marca, enfim, tudo que uma mulher decidir fazer, sempre vai ter um maternar. Independente se ela tem filho ou não. E eu vejo muito isso quando eu também já empreendi, antes de ser mãe. Depois vieram os meus filhos. Hoje eu refiz toda a minha área, meu modo de vida profissional, mas sempre tem aquela... É da mulher, né? Essa questão do maternar. Porque o que é o maternar? Vamos abrir. É a mulher que realmente ela vai atrás, ela tem um desafio, mas ela vai atrás e vai conseguir, que foi essa questão de não saber como, mas você queria traz tanto, uma solução, e você né? traz uma solução. E não tem um maior aprendizado do que quando o negócio aperta. Exato. A gente se acha. Exato. E a gente faz o negócio acontecer. E acho que entender também um pouco que as coisas não são tão controláveis. Exatamente. Assim, né? Então, assim, vão ter pratinhos que vão cair, mas a gente dá conta. O importante é a gente poder decidir. Eu acho que isso é o grande... a glória da vida de estar viva. É você poder decidir. E quando você pode decidir, vou fazer, não quero fazer, vou mudar, não vou mudar, mas se você poder, é o grande ápice da vida. E o que você hoje, a gente está falando de quantos anos já de Quase 20 anos, Quase 20 né? anos. Ano que vem, 20 anos. É muita coisa. O que você hoje não aceita na moda? É porque são perguntas do francamente, então assim, fique à vontade em responder. O que hoje para você assim, é uma coisa... que não, Fran, isso para mim não rola nos meus sapatos, na minha construção da marca? Eu acho que é isso, fugir do artesanal, né? Quando eu penso em crescimento e expansão, eu tô num trabalho com um consultor já faz um ano para entender que crescimento é esse que eu quero, de uma maneira que consiga levar a essência da marca, que é isso, é o artesanal. Assim,
o maior tesão da minha semana é quando eu vou pra fábrica, Fran. Assim, eu Imagino. amo estar com os respirar tudo aquilo, artesãos, né? entendeu? Eu amo estar ali acompanhando o processo, resolvendo pepino, olhando para possibilidades da coleção futura, sabe? É onde a minha cabeça vibra e os meus olhos brilham. Então, perder isso para mim, talvez não faça sentido. Então, talvez eu não abra mão disso. Então, isso também limita o meu crescimento. Mas é uma sabedoria. Mas é isso, aonde eu quero chegar, entendeu? E não precisa de pressa, a gente vai chegar. É vamos isso, e caminhar. talvez eu não queira chegar lá. Talvez eu queira chegar aqui e tá tudo certo. Entendeu? Desde que eu continue com os olhos brilhando para aquilo que eu escolhi fazer. A partir do momento que não brilhar mais, não faz mais sentido, né? Nossa, é maravilhosa. Eu também concordo com tudo isso, porque muita coisa, apesar de ser caminhos diferentes, a gente acaba trazendo isso, porque tem coisas em que você vai falar, não vou aceitar por uma questão de ir mais rápido, né? E você acredita que o meu primeiro não, que era uma proposta muito importante de valor financeiro, bem legal para mim, mas eu disse não, porque aquilo não tinha a ver com a minha história. E você acredita que eu me senti tão feliz? Porque eu falei, poxa, gente, hoje eu tô podendo dizer não e por uma escolha minha, porque aqui tem valor. E quando a gente faz, e principalmente você na moda, que você tem tantas... a gente quer acelerar, né, os processos, porque a gente tem, às vezes, aquela sensação que, pô, não tá indo, tá demorando. Mas quando você fala assim, não, eu não vou fazer isso porque vai perder a minha essência, a gente tem um valor muito maior de crescimento, né? Ju, sabe o que eu queria? Que você desse uma dica para essa mulher. Eu falo muito com o público feminino. Essa dica para essa mulher que quer empreender, que tem um grande desafio. O que você poderia deixar de mensagem para essa mulher? Eu acho que tem... vou falar um pouco da minha experiência, né? Acho que tinha um sonho a ser realizado e, de alguma maneira, eu estava num ambiente privilegiado, né? Eu tinha a possibilidade do meu companheiro continuar pagando as contas e eu mergulhar nesse desafio. Mas eu acho que mais do que tudo, eu acho que o desafio sempre me moveu, né? A buscar soluções, a ir atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E é isso. Eu encontro a resposta A, eu quero A, B, para eu poder decidir que caminho seguir, sabe? Então, eu acho que é um pouco não paralisar na primeira pedra no caminho. No primeiro obstáculo, porque assim, vão ter vários obstáculos. E assim, a gente vai encontrando caminhos e mais desafios. Eu acho que a vida de uma empreendedora, de um empreendedor, é todo dia matar um leão, assim, né? No sentido de que vai ser desafio com o fornecedor, com o funcionário, com a vida acontecendo e você tendo que dar conta de tudo. Então, eu acho que, assim, é tentar olhar um pouco o copo cheio, sabe? Que às vezes a gente não olha, só olha para o lado ruim, para as coisas negativas, tal. Então, olhar de alguma maneira que existem possibilidades e são escolhas, né? A gente, muitas vezes, acaba... só enxergando um caminho. E, na verdade, empreender, você abre um leque de 1000 possibilidades e 1000 caminhos. Basta você conseguir, né, ter o discernimento de enxergar. E é isso. Algumas vezes vai ter que voltar atrás, recomeçar, dar alguns passinhos para trás para poder andar para frente. Acho que sempre também tem essa dinâmica de voltar para trás. Não deu certo, daí anda passinhos a mais, enfim. Esse processo todo também uma coisa assim, é você acreditar no que você realmente quer realizar, né? Porque tem vezes que a gente fica muito com o radar para opiniões e isso também acaba, às vezes, distraindo o nosso processo e a gente acaba paralisando, né? Não, e assim, vão ter opiniões diversas. Eu lembro que quando eu resolvi e levei para minha mãe e para o meu pai, falando, vou sair do escritório, tal, não sei o quê... Vou começar com sapato. Minha mãe e meu pai falaram, sapato? Como assim?
Daí, uma semana depois, minha mãe e meu pai, não sei se você lembra daquela marca Santa Marinella. Sim, sim. Minha mãe e meu pai, minha mãe foi na loja e daí, sei lá que contato que ela tinha, falaram, estão vendendo a Santa Marinella, a gente compra para você. Foi meu primeiro não. Falei, não, eu não quero uma marca, eu quero fazer a minha marca. Daí meu pai falou, mas você tá muito louca, você já vai pegar um negócio estruturado. Tipo, eu falei, pai, não tem a ver com, assim, eu não quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer as coisas que eu acredito, da maneira que eu acredito, tal. Daí eles entenderam, e daí o meu pai, economista, fez um gráfico para mim, que é uma parábola, assim, e eu tinha 38 anos, ele falou, ó, você tá aqui na metade da subida da vida. Então, acho que talvez seja o momento de você realmente fazer esse movimento, porque ainda você tem bastante. Então, assim, foram aceitando aos poucos, mas num primeiro momento quiseram comprar, tipo, uma fábrica, um negócio com não sei quantas lojas. Eu falei, vocês estão muito loucos, tipo... E hoje o seu pai participa de alguma... Meu pai é falecido. Meu pai faleceu em 2021, mas ele participou muito, assim. Ele, todos os eventos da loja, ele estava presente, ver, dava então, palpite. Ele conseguiu sentir você. Ele, que lindo, que a legal. gente se falava, se a gente não se via, ele me ligava e falava, e aí, tá legal vendendo isso. bem? Porque ele sempre preocupado, tá vendendo bem? Tipo... Isso é muito legal. E o que você imagina logicamente, quer crescer, né? Mas como você consegue enxergar a marca daqui uns 3 anos? Então, eu falei até legal, 3 anos. Podia até ter falado um pouco mais. Eu tô agora num movimento de né? Eu acho que, assim, o nosso público aqui em São Paulo é um público fiel e bastante consolidado. Lógico que sempre... Eu já vou fazer um adendo aqui. Ela prometeu chegar em Curitiba, gente. Então, vamos ficar todos esperançosos. E é um público bastante fiel que eu tenho e bastante consolidado. Lógico que São Paulo é São Paulo e a gente consegue sempre atingir, né, mais pessoas. Mas a ideia agora é a gente fazer eventos pontuais em cidades que a gente identifica que existe, né, uma vontade de conhecer a marca. Então, a gente vai agora, semana que vem, para Vitória, fazer uma apresentação junto com outras marcas. Você faz collab também? Faço collab que legal, também. Que legal. Eu fiz 2 importantes collabs, que foi uma com a Neriage, para um desfile, que foi o desfile da Pinacoteca, que elas fizeram em 2023. Em 2025, ano passado, eu fiz com a Reptilia, que também desfilou na São Paulo Fashion Week, que a gente desenvolveu uma coleção de sapato, bolsas, carteiras, cintos e umas golas de couro. Enfim, a gente está querendo levar a marca para esses lugares estratégicos que a gente identifica que tem público, porque é um produto que as pessoas precisam pegar na mão, provar, olhar, entender a qualidade. E daí, daqui 3 anos, eu imagino que talvez uma parte do Brasil conheça mais a nossa marca. A gente consegue, talvez, estar em multimarcas, talvez, ou mesmo nosso e-commerce alcançar um número maior de mulheres no Brasil. Ju, você fala muito dessa questão do artesanal. E como que é lidar com o virtual? Porque foi através do virtual que chegou o seu material para mim. E eu já me apaixonei e falei assim, Andrei, preciso entrevistar essa moça. Como que você faz esse paralelo e você tem essa noção dessa diferença e como é driblar tudo isso? É um desafio, né? Eu acho que é um produto que, enfim... Ele é bonito visualmente, mas eu acho que tem muita coisa de você provar, pegar, para entender realmente a qualidade do produto. Mas eu acho que a gente tenta construir nas redes sociais, no trabalho de e-mail marketing, enfim, uma narrativa que conta um pouco a questão do processo, a questão de como é criado. Então, assim, traz um pouco, não é só venda, produto. Acho que traz um pouco desse lugar de quem está por trás, né?
dessa marca até a coisa chegar ao cliente final. Então, e é isso, assim, a maneira de contar as histórias. Então, muitas vezes eu tô nas fotos, outras vezes são modelos. Então, tem um lugar que é isso, assim, a marca... Conta mais a história. Exato. Momentos que eu conto mais a história. Então, por exemplo, agora, no Dia da Mulher, a gente criou, né, por conta de todas essas histórias que vêm acontecendo, um manifesto contra a cultura do estupro, onde eu entrei em contato com a Luciana Temer, que é a cabeça do Instituto Liberta e que foi quem me indicou a Amanda das Serenas, que é uma instituição que cuida, uma ONG que cuida de educação voltado para crianças e adolescentes nesse lugar do abuso. E a gente reverteu, porque é isso, os outros dias das mulheres, eu sempre homenageava mulheres que, para mim, faziam sentido e achava importante. Mas nesse, por conta de todas as histórias que vêm acontecendo, falei, eu preciso fazer algo que tenha a ver comigo, com a minha essência. Então, durante a Semana da Mulher, a gente reverteu 10% das vendas para essa instituição. As Serenas, e foi super importante, porque de alguma maneira isso toca, assim, então não tem a ver só com o produto, mas tem a ver com as mulheres que estão por trás da marca, né? A maneira de pensar, os valores. Então, acho que assim, que legal isso. Traz um pouco esse lugar que não é só a venda do produto, mas uma conexão maior, eu acho. É muito, muito legal isso. Ju, você acredita que já está terminando mesmo a nossa entrevista? Não acredito, passou muito rápido. Eu vou crescer, eu tô crescendo cada vez mais, a gente vai colocar mais 1 hora de podcast. Pode ficar tranquilo, eu vou te chamar e a gente vai ter mais assunto ainda. Mas aí eu quero ir na fábrica, quero fazer um corre com você, tá? E cada lugar usando um Ju Bicudo. Tá bom. Fechou, é nóis. Esse é o nosso primeiro bloco em que a gente tem agora o Francamente, porque antes era o Fran Franceschi, o meu podcast. Antes a gente falava, entre tantas coisas, o que a Ju tem para dizer. Agora a gente mudou. Agora é uma pergunta franca. Então eu vou fazer aí um francamente para você, tá bom? O que as pessoas ainda não entenderam sobre criar algo com valor de verdade? Eu acho que é algo muito pessoal, assim. Eu acho que criar algo de verdade tem a ver com a sua essência, com a sua vontade maior. Então eu fui me descobrindo nesse processo, né, de transição de carreira, de designer de calçados, porque assim, foram várias Julianas que foram aparecendo, a designer, a empreendedora, a dona de marca, enfim, a marca Juliana Bicudo, que tem o meu nome, enfim, foram muitas coisas acontecendo, mas eu acho que ao longo de todo esse processo eu nunca perdi a essência que era criar uma marca verdadeira, uma marca com um design que eu acreditasse, né? Então, assim, eu desenho tudo. A verdade da cadeia produtiva, onde eu valorizo demais o processo artesanal e eu tô presente, enfim. Eu acho que essa verdade sempre me acompanhou e sempre vai me acompanhar, assim. Isso sempre vai me nortear ao longo de toda a minha vida profissional. É essa questão de não abandonar aquilo que a gente acredita. Exato, ser fiel. Ser fiel. Né? Isso eu também acredito. Porque foi, que é mais importante. Foi o que me motivou, né? Então faz todo sentido. Lógico que algumas coisas vão mudando, mas eu acho que a essência se mantém, né? Foco no mirante que a gente vai, né? Ju, tá lá na rede social, você alimenta as redes sociais, coloca aí, fala o arroba para quem vai começar a te seguir. Você tá como? @Ju Bicudo Sapatos. E o endereço da loja? O endereço da loja é Rua Pinagés, 1718. É um ateliê fechado. Tem ali um ramalzinho 6, você entra, uma escada maravilhosa, um espaço maravilhoso, com atendimento super exclusivo. Ju, quero te agradecer por você ter vindo aqui, amei sua história.
E vamos falar para que as pessoas continuem fazendo esse podcast crescer, para que a gente faça 1 hora de entrevista depois? Sim, Então, eu quero participar dessa 1 hora de entrevista. Ju, obrigada por você estar aqui mais uma vez. E eu quero fazer com que essa roda do bem cresça cada vez mais. Você tem mais alguma consideração para fazer? Eu queria agradecer muito, muito Fran. obrigada. Foi uma conversa deliciosa, contar um pouco da minha história e das coisas que eu acredito. Foi bem especial. Muito obrigada. E feliz, como eu falei antes, mas eu tô muito feliz realmente de fazer parte disso. E quero ver muito você lá em Curitiba e te ver de novo lá, tá? Sim. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o Koi Hotel, que sempre proporciona essas hospedagens maravilhosas para nós, fazendo com que tudo isso tenha uma sinergia única e também fazer com que você continue seguindo a gente no Spotify, no YouTube, fazendo com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima São Paulo, até uma próxima Francamente. Beijo!